Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora para mais um react canal. Calma, eu sei que eu ainda não cheguei no episódio 1015 de One Piece. Eu atualmente estou no episódio 450, estou prestes a chegar em Marineford. Porém, tem muita gente falando desse episódio 1015. Teve bastante gente também pedindo para eu reagir tanto ao vídeo do canal MangaQ quanto do nosso querido Chapéus de Palha e Bruno Bandeira. Então eu estarei vendo este vídeo especificamente, porque eu particularmente não quero também ver... eu não pretendo, pelo menos, ver esse tipo de vídeo que eles estão falando sobre o anime e tal. Sobre o mangá eu tô curtindo, eu vejo que vocês também estão curtindo, mas sobre o anime eu nunca me interessei tanto em ver essas análises, porque eu gostaria de ter a experiência de quando eu chegasse no episódio. Porém, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, comenta aí, beleza? Dessa vez eu vou estar trazendo um 3 em 1 para cobrir tudo. Eu não sei o que acontece nesse episódio, só sei que todo mundo tá falando que é o melhor episódio da história de One Piece. Então, bora conferir o que nosso querido canal MangaQ, Chapéu de Palha e Bruno Bandeira preparou. Lembrando que se você já é inscrito no canal, por favor, deixa o likezão no vídeo porque ajuda demais na divulgação. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 20 mil inscritos e eu conto demais com a sua humilde colaboração, beleza? Então, go! Preparadas, senhoritas e senhoritas? Então bora conferir o melhor episódio de One Piece, o sonho de Roger e Luffy como rei dos piratas, One Piece 1015. Lembrando, gente, possivelmente algumas coisas eu vou saber pelo fato que eu acompanho o mangá, eu acompanho a obra como um todo, mas pode ser que tenha alguma coisa que eu fique boiando, mas não se importe, não tem problema, vamos curtir os nossos vídeos, beleza? Então, bora! Essa vontade foi transmitida há muito tempo. E no futuro, algum dia, um homem aparecerá carregando o peso de séculos sobre os seus ombros para desafiar o mundo. Um rei sem uma coroa e que certamente não encontrará o seu lugar em um trono. O seu tesouro está no fim do mundo. Mas não pense que é apenas um baú cheio de ouro e joias. Lá você encontrará o sonho dos homens, a vontade herdada e a passagem do tempo. O maior tesouro de todos é a liberdade a ser explorada. Caralho, que foda! Sem barreiras, o dividindo ou companheiros condenados a viverem nas sombras. Que todos possam ver o amanhecer como um igual. Quando esse rei sem coroa encontrar aquele tesouro, o mundo será abalado até o seu âmago. E ele o encontrará. O One Piece é real. Está tudo naquele lugar. E se quiserem, podem ir buscar. Esta é a grande era dos piratas. E no meio do mar da sobrevivência, entre perigos nomeados e outros não catalogados, essa era chegou ao seu ápice quando por fim os concorrentes ao título de rei dos piratas foram filtradas pelos seus punhos e sangue derramado. Os mais fortes sobrevivem, a pior geração nasce e esses piratas em ascensão ficam conhecidos como os supernovas. A pior geração. Atualidade, ligando o nome a supernovato e a também a supernova. Um evento astronômico que ocorre durante os estágios finais da evolução de algumas estrelas. Uma verdadeira explosão. Esse é o episódio que animou o capítulo 1000 de One Piece, onde entre todas as estrelas, uma delas vai brilhar mais que todas. Seu nome é Luffy do Chapéu de Palha. Que foda! Por todos os segredos no melhor episódio de One Piece, então se liga que eu vou falar nisso agora. Caralho, velho, todo mundo tá falando que é o melhor episódio, mano. Como assim, velho? Como assim o melhor episódio da história, velho? Como assim? Bora ver. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu acho que estão. Que episódio foi esse? Na minha humilde opinião, o melhor episódio já feito de One Piece. Tá porra! Cores fantásticas, transições, diálogos belos, emoção. Uma verdadeira montanha russa esse episódio. Você se diverte, você se emociona, você fica nostálgico. Esse é o episódio 1015 de One Piece que traz o capítulo 1000 completamente animado. E eu reuni várias informações para explicar ele completamente para vocês. Então assiste até o fim, mas não se emocionem, calma, espera chegar até o... Sou uma pedra, jamais me emocionarei. E agora com vocês, tudo sobre o episódio 1015. Bora ver. É o mangá 1000
Então bora lá, pior geração. Eita, Vamos começar perdão. com uma curiosidade aqui que talvez muitos não notem se acompanham somente o anime, porque os episódios alteram os nomes, tá? Nos capítulos 9 e 9 que da hora. e 1000 do mangá foram feitos para serem conectados entre si as capas desses capítulos. Eles vêm como Que par. legal. Curiosamente, quando pegamos os nomes dos dois capítulos, vira algo incrível. O do 999 é o sake que eu preparo esperando por você. E do capítulo 1000, Luffy do Chapéu de Palha. Vira então, que foda. o sake que eu preparo esperando por você. Isso aqui- Luffy do Chapéu de Palha. O Isso sake aqui que eu preparo esperando... Preparei, né? Não é que o eu preparei, verso do que eu preparei. Yosho, que é uma das mais antigas compilações de poesia japonesa. E nele fala sobre solidão preparei. e impaciência de quem espera o retorno de alguém. A preparação do sake, a bebida divina, foi então considerada uma bebida mágica, capaz Esse e a Yamato. estava longe. Eles tiveram um caso? De uma longa Ou não? espera. E é simplesmente maravilhoso quando você pensa no real significado por trás desses nomes. Já nosso episódio abre com um belíssimo flashback de Yamato e Ace, talvez o mais belo já feito em toda a série. O ritmo, as cores, os diálogos são difíceis de se acompanharem sem uma lágrima de emoção brotando nos seus olhos. Yamato nos conta um fragmento do que existe no diário de Oden, que em 20 anos no futuro uma nova geração de piratas fortes emergirá e virá para o novo mundo. Da hora. Esse futuro é exatamente agora. Yamato pensou que Ace seria o líder deles, mas acabou descobrindo que outro herdaria esse Ela pensava que era o Ace. Ace e Yamato estavam bebendo e Ace deixou escapar que Luffy disse a ele e Sabo sobre o que ele faria no final do seu sonho. Ace acabou entrando em pânico e disse a Yamato para não rir do que ele havia dito ou ele não a perdoaria. No entanto, Yamato estava em lágrimas quando escutou as palavras do que Luffy disse quando era criança, porque acabou se lembrando que essas palavras são exatamente as mesmas que Roger disse para Barba. Caralho, que foda! Após a luta deles, Ace e Sabo realmente acreditavam que Luffy poderia completar esse sonho. Então Roger disse a Barba Branca e Oden a mesma coisa que o Luffy disse a Sabo e Ace. Mas o que exatamente eles disseram? Eu serei o rei dos piratas? Não, isso é simplesmente óbvio. Porque Oda esconderia de nós essa frase? O que será que é? Seus companheiros rirem. Se lembrem que na época que Roger disse isso, não existia o título de rei dos piratas. É verdade. Ainda. No capítulo 506 do mangá, Shanks diz a Rayleigh que encontrou um garoto que dizia as mesmas coisas que o seu capitão. Luffy nunca se importou com títulos e posses. Ele negou a grande frota ser chamado de imperador porque não almejava nada daquilo. Ele só queria viver as suas aventuras. Roger disse a Rayleigh quando eles se conheceram: o que você diz sobre virar este mundo de cabeça para baixo comigo? O que Luffy e Roger disseram é possivelmente um verdadeiro sonho que Luffy contou aos seus irmãos naquele dia. E percebam como isso é legal, pois sempre batemos na tecla de como Luffy poderia ser livre se parece que o destino dele já é traçado. Porque por mais que seja apresentado a Luffy amarras e um destino escrito em uma pedra, ele simplesmente vai ignorar isso e fazer as coisas do seu jeito, vivendo as suas aventuras. Mas curiosamente, a sua aventura vai sempre afunilar naquilo que ele Foda o Roger atrás dele, mano. o Que homem foda. vai virar o mundo de cabeça para baixo. Roger e Luffy, as similaridades entre esses dois não precisam nem mesmo ser destacadas, porque a jornada de ambos é praticamente igual. Shanks musiquinha. escutou as palavras do seu capitão na voz de Luffy. Rayleigh praticamente enxergou o próprio Roger no garoto. E eu sempre vi Roger sendo um Luffy mais experiente. Mas talvez a coisa mais importante que pode ligar Roger e Luffy é Joy Boy e a sua vontade, que se inicia lá no século perdido. Ace e Yamato fazem referência ao sonho secreto que Luffy e Roger compartilham. Eu tenho quase certeza que o sonho de Joy Boy se alinha com o que Roger e Luffy disseram. A vontade dos D se conecta a isso e o One Piece é a chave. As três coisas que não podem ser interrompidas: o sonho dos homens, a vontade herdada e obviamente a passagem do tempo. Tudo isso se afunila em apenas
um objetivo: o sonho dessas três figuras. Talvez seja algo que pareça bobo no início, mas na verdade tem um significado muito mais profundo quando você analisa o que se passa no mundo de One Piece. Divisão, segregação, escravidão. Existe um livro chamado A Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram. Um livro que detalha... Já ouvi falar bastante disso aí. Curiosamente, o Joy mito Boy. da divindade Joy Boy. O homem que personifica a necessidade humana de cantar, dançar e comemorar. Joy Boy sorri perpetuamente frente a todas as fraquezas e cura todos os problemas da humanidade com o som irresistível dos seus tambores. Ele viajou ao Caribe junto de um navio de escravos. Quem escuta a música que de foda Joy Boy essa imagem, mano. Muito bom, mano. e cantar até que tire o manto negro de desespero dos seus ombros. E isso aqui eu creio que revele o que Luffy e Roger disseram. Eles entoaram a vontade dos D nascida lá com Joy Boy. Ambos disseram: eu quero dar uma festa onde todo o mundo está convidado. Muitos Será? se lembram, mas nossa, vai ser muito foda isso. o que teremos no fim de One Piece. Uma grande festa está confirmada. Não importa aonde ele vá ou com quem ele esteja, Luffy tem o poder de trazer a felicidade e união às pessoas. Cara, imagina o mundo inteiro. Todos. Xandias, Skypians, Homens Peixes, Amazonas, todo mundo. Navais, piratas, gente comum, animais selvagens. Luffy comemora com todos eles. Luffy com o seu navio de 1000 sóis, Laugh Tale e a localização do One Piece será o local do que deveria ser a maior festa de todas. Uma peça, uma paz, se você quiser. Um lugar destinado a unir todas as espécies do mundo e celebrar como iguais. A maior festa do mundo pode ser sonhada por uma criança e por um adulto. E inclusive fazer esse adulto rir. Certamente o mundo clama baixinho por isso também. E quando o homem com 800 anos de história nas costas começar a tocar o seu tambor com seu sorriso crescente, não teremos somente um banquete. A resposta do que acontece já nos foi mostrada, porque todo o arco de One Piece acaba com um banquete ou uma festa, porque ninguém resiste ao ritmo de um garoto alegre como Joy Boy. Os mantos negros do desespero caindo aos pés do maior poder dos mares desde o início até o fim dos tempos. O amanhecer é a voz silenciosa da liberdade dizendo que a festa comece. Esse é o sonho de ambos. E essa parte de Yamato com lágrimas nos olhos, dizendo que nunca riria de Luffy, pois um grande homem no diário de Oden disse o mesmo, me acertou em cheio. Quando Ace fica surpreso por ter uma pessoa que pensa como Luffy, ele diz que gostaria de beber com essa pessoa. E eu não que sei, da hora! Essa parte onde o Ace disse que gostaria de tomar uma bebida com Roger trouxe um suspiro mais prolongado quando eu vi a cena, pois o Roger, ele era um cara incrível. E essa é a ironia de toda essa cena. O nossa, é verdade! Por causa é filho do que as é o pai dele. Pensavam sobre Roger, mas aos olhos de alguém completamente imparcial, ele parecia um cara incrível que o Ace teria gostado. Nossa, Yamato, então, faz um que pena, né, que ele não conheceu o pai dele. Que ele pode, é verdade. Inclusive, esse é o Vivrecard que Ace deu a Luffy em Arabasta. Pra quem não sabe, Vivrecards são feitos das unhas dos piratas, ok, galera? Então eles se despedem esperando que o Vivrecard os reúna novamente, o que nunca ocorreu porque o Vivrecard de Ace foi consumido há 2 anos quando ele infelizmente morreu. Uma cena de cortar o coração, a transição de Ace nos braços do Luffy, surgindo depois nos braços de Yamato, é simplesmente genial. Em seguida, triste. Voltamos ao presente onde Yamato explica a Momonosuke o que Oden disse em seu diário sobre como uma nova geração de piratas fortes iria emergir para derrotar Kaido 20 anos no futuro. O legal é que esse episódio acaba confirmando que em Laugh Tale temos o tesouro One Piece, mas também informações proféticas sobre a era atual. E enquanto ela narra sobre essa profecia, vemos Luffy chegando ao último andar de Onigashima. Porque Kid já está lá com seu fiel companheiro. E Lau também usou seus poderes para chegar ao telhado junto de Zoro. Então vemos Luffy, Zoro, Kid e Lau na frente de Kaido e Digimon. E uma cena difícil de explicar com palavras. Luffy caminha em direção aos dois Yonkous. E Kaido e Big Mom têm contas a acertar com a insolência do Chapéu de Palha. Kaido diz para ele dizer mais uma vez na sua frente o que ele quer se tornar
retornar. Mas Luffy os ignora, passa por Kaido e Big Mom sem prestar atenção neles. E então se ajoelha ao lado de um Kinemon caído, que estava completamente ensanguentado e deitado no chão junto com as outras bainhas vermelhas. Esse é o tipo de cena que se você não se emociona, você simplesmente não está mais vivo. Kinemon se sente envergonhado pela sua derrota e diz que não poderá encarar Oden na vida após a morte. Coitado. Em último apelo, ele pede então para Luffy carregar o fardo de salvar o ano. Luffy, sem pestanejar, aceita, afinal era o lar dos seus amigos. Kaido então se prepara para esmagar Luffy por sua insolência e Luffy grita para Law para ajudar a transportar as linhas vermelhas para o andar de baixo. Luffy pula e evita o ataque de Kaido, e o jeito que o Law apenas segue o pedido de Luffy sem qualquer hesitação ou resposta, assim como qualquer outro Nakama faria, é algo emocionante. Isso é o maior poder dos mares em ação, o de fazer as pessoas passarem para o seu lado. O Luffy, ainda no ar, ativa a sua terceira engrenagem, então vemos todo o fluxo da sua vontade correndo por todo o seu corpo. A animação parece estar bonita, hein, mano? Que Luffy deveria carregar, e assim ele o fez. Olha, mano, carregando e desferindo toda essa vontade. Caralho, tem umas pétalas de rosa, viado. Luffy usa um novo ataque chamado Red Rock para socar Kaido no rosto. Em uma das cenas mais incríveis já animadas de toda a série. Até mesmo o Zoro sorriu ao ver a cena. E que cena, meus amigos. Caralho. Não está mais léguas abaixo dos Yonkou. E o Zoro nem sorri direito, hein. Está bem próximo. Se eles forem pegos por seus ataques, eles se machucam. Outro ponto muito legal é esse novo movimento chamado Red Rock. O Rock é uma ave mítica e é utilizado na terceira engrenagem em combinação com o Ryuo, o Haki de fluxo. É uma versão aprimorada do Red Hawk, golpe feito em homenagem ao Ace. E me pergunto qual a evolução desse movimento aí nas engrenagens maiores. O Luffy declarando ser o rei dos piratas em face de dois Yonkous que acabaram de fazer uma aliança de 40 anos de história com o único propósito de encontrar One Piece. É um momento simplesmente icônico. Talvez muitos não percebam qual importante, especial e emocional essa jornada é para o autor Eiichiro Oda. Luffy se declarando o rei dos piratas de vez em quando é mais levado como uma piada do que a sério. Mas desta vez, meus amigos, é pra valer. Kaido acabou de vencer 9 bainhas que foram inflexíveis na vingança por 20 anos inteiros. E um bando de crianças apareceu para desafiá-lo e arruinar os seus planos. Kaido deve estar simplesmente furioso. E esse episódio toma um sabor especial quando você voltar e reler o primeiro capítulo da série de One Piece. Primeiro? Você vai se deparar com o mesmo Monkey D. Luffy declarando que ele se tornaria o rei dos piratas logo após atingir um soco em tanto e um rei do mar. Aqui ele está declarando que se tornará o rei dos piratas após atingir um imperador do mar. Mas que por acaso também é chamado de a criatura mais forte do mundo. E é somente no fim de tudo que entendemos como tudo começou. Assim como há pessoas que seguem a vontade de Roger, tenho certeza que alguém aparecerá para continuar a vontade de Ace. Você pode erradicar a sua linhagem, mas a sua chama nunca morre. Por muitas eras ela foi passada de geração a geração. E algum dia, carregando o peso de todas essas gerações, um homem aparecerá para desafiar este mundo que será abalado até o céu. Um homem que vai virar o mundo de cabeça para baixo e torná-lo novo. A liberdade é um dos dons mais preciosos que o céu deu aos homens. Nada a iguala. Nem os tesouros que a terra encerra no seu seio, nem os que o mar guarda nos seus abismos. Pela liberdade, tanto quanto pela honra. Pode e deve. Olha a animação, velho. Em busca delas. Esse é Monkey D. Luffy. O homem que vai superar todos. Isso é One Piece. É impossível não se emocionar com uma série que traz uma mensagem tão positiva para fora das telas. Uma mensagem sobre igualdade, sobre liberdade, sobre você ser uma pessoa melhor. Não importa se você começa dentro de um barril. Não importa. Porque você pode trilhar a sua jornada. Você tem um ponto final. Você tem uma última ilha e um tesouro. Você só precisa cruzar toda ela. E no decorrer disso, muitas coisas boas vão acontecer.
começou num barril e pode chegar lá na frente como sendo um salvador, como sendo uma pessoa que muda o mundo. Então essa talvez seja a maior mensagem que One Piece possa trazer para todos os fãs. Obrigado por ter assistido, até a próxima. Foda. One Piece existe. Bora conferir agora o vídeo do nosso querido Chapéus de Palha, beleza? Então, tudo sobre o melhor episódio da história de One Piece. É sério. O episódio 1015 de One Piece é o melhor episódio da história. Porque One Piece pro fã não é só um anime que a gente assiste e acabou. Parece que todo mundo tem a sua história e, paralelamente, a sua história com One Piece. Eu sempre senti essa diferença fazendo parte da comunidade em comparação com outras mídias que eu acompanhava e curtia. E acho que a resposta é simplesmente no tamanho que One Piece tem. Mesmo pra galera que assiste há mais tempo, One Piece é um grande épico com milhares de páginas escritas, milhares de quadros desenhados, milhares de minutos animados. E é um épico constantemente sendo renovado, com novos materiais em diferentes mídias ao longo dos anos. E nós, espectadores, somos parecidos com a arte que apreciamos de certo modo. Nós também vamos crescendo, mudando, passando por altos, passando por baixos, mas, de alguma maneira, One Piece sempre tá lá. E agora estamos aqui, juntos, para apreciar o Oden, que mano. One Piece tem de melhor. Talvez a melhor parte, não só do mangá, mas também de nós. Isso é One Piece. Mas como lidar com uma Luffy do Chapéu de Palha, o homem que será o rei dos piratas. Eu acho Caralho. que esse é um motivo que, em parte, eu sinto ansiedade quando me pedem pra convencer alguém de ler ou assistir One Piece. Como eu convenço alguém de viver a minha vida inteira, entender tudo que aquele mangá representa, toda a história, todas as nuances, os momentos especiais, os momentos mágicos, tudo? Não dá. E, de certa maneira, essa é a magia de One Piece também. Não é um anime ou um mangá contemporâneo que muitas vezes é feito já pensado pra fisgar o leitor o mais rápido possível nos primeiros capítulos. One Piece é um grande épico que se constrói aos poucos. Dá tempo para seus personagens se desenvolverem, crescerem, mudarem. Dá tempo do passado ser construído, do futuro ser Nossa, a animação parece tão presente ser clean, um grande presente. bonita. Com tudo que uma incrível aventura pode oferecer. Ó, Sabinho. Exatamente por isso que o episódio 1015 é tão especial. Ele é a combinação de mais de 1000 episódios de história, que traz personagens que representam o passado, o presente e o futuro da obra, todos conectados por uma visão artística brilhante, um roteiro impecável e uma peça que vai durar que foda, olha o Luffy, velho. A partir desse momento, não importa quantos anos passem, o episódio 1015 sempre vai poder representar o que One Piece tem de melhor. Fala galera, Chapéu Espalha aqui. Mano, eu vou assistir esse episódio, velho. Eu vou ter que assistir, velho. Choque com o maior episódio da história de One Piece, o episódio 1015, que teve, cara, cada segundo, cada detalhe, cada frame, uma obra de arte, uma peça, algo que vai além, transborda simplesmente a mídia da Nossa, parece que tá muito bonito, velho. Todos os fãs de One Piece temos que fazer, a gente tem que vir aqui exaltar, vem que hypar o que foi isso, cara. Simplesmente, eu acho que o melhor episódio de anime que eu já vi na vida, dane-se, é isso. O melhor. Então, gente, dá o slap no like, se inscreve nessa moral. Chega na nossa lojinha, chapéuespalha.com, tem estampa nova, tá? Tem estampa Garota Alegria que, putz, é maneira demais se você tá atualmente no mangá, querendo ver uma coisa ali mais tchan. Enfim, dá essa moral e vem vinheta, porque hoje... Bora! O episódio abre com a conversa entre Yamato e Ace que eles tiveram lá no capítulo 1000. E eu amo, porque a gente tem uns balões que parecem ser tirados diretamente do mangá nessa cena. A gente sabe que o Ace, ele tem uma narcolepsiazinha de leve, né? Volta e meia ele só dorme no meio das situações. Mas isso é usado na cena de maneira muito inteligente, porque a gente vê o jeito que Yamato reage contra a cena com aquilo, dando ainda mais cor pra personagem. Inclusive, que trabalho que o anime faz com a Yamato. Ela é minha personagem favorita de Wano, e o anime traz à tona o brilho, a maneira incandescente que ela vive, as emoções que ela transmite, tudo. Tantas emoções e nuances são adicionadas nos episódios que não tem como eu encarar como uma personagem que é praticamente nova. Bom, não exatamente nova, mas incrementada, como se os quadros do mangá não tivessem sido suficiente para mostrar tudo que essa personagem realmente é. Eu gosto como o anime é fiel às proporções, então você vê Ace conversando com o Yamato, quando eles estão de perfil, dá pra ver que Yamato é uma troglodita, é gigantesca, e o Ace fica ali pequenininho, né? Comparação, mas que é um contraste que faz todo sentido. One Piece é esse mangá
desse universo que tem vários personagens completamente diferentes, várias raças, vários tamanhos, vários tipos, vários jeitos. Yamato tem chifre, né? E é isso Pior, a né? Princesa Oni. As ações e expressões dizem tanto pro espectador a todo momento nesse episódio. Depois que o Ace dorme, você vê a insegurança da Yamato, que cresceu sozinha, não devia ter muita gente pra conversar, ainda mais sobre algo super empolgante que nem navegar pelo mundo todo. Mas aí quando o Ace dá aquele voto de confiança de que tá animado pra continuar aquela resenha e contar mais do seu irmão e tudo mais, ela já começa a pular de alegria e traz à tona essa personalidade mega cativante que a Saori sempre dubla tão bem. Dá pra notar como a animação tá suave, tá leve, né? Ela tá dando tanta vida e tá respeitando a luz, trazendo diferentes cenas que incorporam mais do que só o que tá sendo passado, mas também conversam com você através do que é mostrado por fora, do ambiente, da iluminação, da luz. É realmente um episódio muito, muito especial. E esse episódio ilustra muito bem também como Yamato é o ponto que conecta o passado e o futuro de Wano. Enquanto ela no presente fala com o Momo e conta onde ele nasceu no Barba Branca e depois foi pro Roger e tudo mais, na verdade seu roteiro nos mostrando como ela viveu as aventuras de Oden sem ainda ter vivido a sua própria aventura. E por saber Que bonito, tanto né? sobre Eu acho ela tão os grandes bonita. piratas do passado viveram, ela também quer alterar o futuro pro bem. Ela sabe que o Luffy tá vindo e essa é a oportunidade para ela poder completar o sonho de ser Oden. Assim, se tornando livre e podendo escrever a sua própria história, o seu próprio diário de viagem da Yamato. Cara, e o momento que o Ace conta pra ela sobre a frase que o Luffy fala, né, sobre como ele tem esse sonho e não é pra rir desse sonho, isso é simplesmente o pico de animação histórico de One Piece. A criatividade da sequência que transporta Yamato diretamente para a era do Ace, Sabo e Luffy crianças, entendendo pelas palavras daquele amigo como se conectava diretamente às palavras de Oden, principalmente como se conectava a esse grande Nossa, homem. que bonita como animação, velho. Roger. E os ventos da mudança folheiam incessantemente as páginas do diário, nos transportando para as falas magnéticas do Rei dos Piratas. Então, o Luffy criancinha vem, como quem não quer nada, espontâneo, quebrando essa era, quebrando essa linha de cores, trazendo a sua própria tonalidade, porque ele é a criança que tem o mesmo sonho do Rei dos Piratas. Não existe tempo que quebre essa realidade. E isso é representado pela mescla dessas duas linhas. Nossa, que essas foda, duas velho. verdades que se unem em uma só, trazendo Yamato de volta às suas cores originais. Agora o passado e o futuro se mesclaram, porque entre a linha do tempo existe apenas um desejo e uma verdade. E Yamato não ri, ela nunca riria desse momento, porque ela sabe que é um sonho que já foi compartilhado por um grande homem. Ela já viveu aquelas aventuras com Oden, então ela aprendeu a admirar essa grande pessoa. E ela também não é intoxicada por essas visões do mundo que tornam ridículo sonhos que parecem ser maiores do que o alcance. Ela também tem um sonho que para ela parece impossível e por isso ela nunca riria, ela só consegue se emocionar, sentir comovida pela história do irmãozinho do seu amigo. E é claro, porque ela se relaciona profundamente com essa história, ela nunca ia querer que alguém risse quando ela fala que ela quer ser Oden, porque ela entende Pior, que esses né? sonhos representam muito mais do que só as próprias palavras. Tudo perfeito, o roteiro, cada palavra dos diálogos, cada vírgula, é tudo especial, a cinematografia também. Nossa, que ela bonito, é de velho. no queixo. Cada cena é um quadro de arte. A estética ela é impecável. Eu acho que a minha cena favorita, talvez, do episódio é o Ace despedindo da Yamato. A gente vê como é lindo o país de Wano, a gente vê um pouco das belezas naturais nesse cenário que tem uma cena que explica tanto. Quando a Yamato quer fazer o Vivre Card do Ace é porque ela quer um dia reencontrar ele. E quando o Ace vai embora, ele repara que a Yamato está vendo as correntes e se questionando um pouco, será que um dia eu vou conseguir? E óbvio que ele lembra e fala, não perde essa porra aí, hein? Porque se você perder, a gente não vai conseguir se reencontrar. É na verdade mais um símbolo para ela conseguir segurar aquilo e se apegar à ideia de que ela ia encontrar o Ace de novo. E aí ela vai, corre pra montanha, começa To The Grand Line, aquela música incrível, vai e se despede do Ace, aqueles últimos segundos, sabe? Acompanhar aquela pessoa que passou essa experiência tão intensa contigo por essas 24, 36 horas, só que depois vê ela indo embora no horizonte. E aí a gente tem um corte abrupto, porque Yamato tá sozinha
vendo o Vivre Card do Ace queimar. É genial. Puta os que elementos pariu. jogados para dar peso nessa O cena. dedinho dela. A contraposição entre o desespero da Yamato, querendo fazer alguma coisa, mas estando completamente impotente perante o Vivre Card queimando, enquanto o Kaido, que é o símbolo da opressão da sua vida, continua reiterando ao fundo o que ela já sentia naquele exato momento. Ela nunca vai ser livre, ela não é livre. O Ace Caralho, que filho da com ele puta. também morrem as esperanças de ser livre, de ajudar alguém, de conseguir fazer qualquer coisa. Mas o que ela passou com o Ace é mais forte do que esses sentimentos. Isso é muito importante porque mostra como a passagem dele por Wano foi vital para a história. Ela vai esperar o Luffy, ela sabe que eventualmente ele vai chegar e essa vai ser a sua chance de completar os seus objetivos. O Ace deu um certo propósito para Yamato, né? Ela repete a frase: não deixe eles acorrentarem o seu coração, porque o coração da Yamato nunca pode ser verdadeiramente acorrentado, mas que as algemas de Kairosek impeçam ela de fugir de Wano. E temos mais uma decisão fantástica da equipe de animação em colocar as palavras da Yamato narrando o diário de Oden. Caralho, olha isso, mano! Da nova geração. Da nova geração chegando no telhado. E aí, cara, a gente começa a segunda parte do episódio, que é, cara, talvez o momento mais hype da história do anime até agora. Porque, cara, que absurdo, que momento. O fanboy está ativado. O fanboy está aqui. Acabou o penso crítico. Vai falar o senso crítico e pensamento. Primeiro, Kaido e Big Mom extremamente ameaçadores, chegando juntos. A gente vê uma proporção muito legal entre os dois. O anime é bem mais fiel às proporções que nem o Oda consegue às vezes trabalhar tão bem. Mas óbvio, a gente passa um pano. O fato é que eles mostram toda essa imponência dessa história. Eles são os imperadores dos mares. Só que estão chegando aí os desafiantes que não tem medo de nada. Eita porra! Risada do Killer, né? O fa frenético, mas também cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de vontade. Claro, onde o Kid não fica muito atrás. Ele lembra muito um pouco. Ele lembra um pouco o Coringa e ele também dá uma risada e ele já fala: eu quero botar esse entulho pra jogo, porra! Ele levanta a sua mãozona de metal. Um entulho. Vai ser interrompido por um Zorão doidão. Tô louco pra ver o Glauco Marques dublar essa cena. Bom, enfim, o Zoro gritando que nem um doido pra, separado pelo tact do Law, mas mesmo assim cair de cara no chão. E aí depois a gente ainda vê um Zorinho envergonhadinho, né? Putz, tem muito detalhe. Que foda! É pra você ver 2, 3, 4, 5 vezes. E aí o Luffy aparece, e aí a voz do Oden também traz a profecia, ele narrando o seu próprio diário. Mas não é só questão do diário, né? Ele narrando a sua vida, o que ele viveu e o que ele acreditava. Com essa narração aparece Luffy do Chapéu de Palha. A seriedade do Luffy, o Haki do Rei, a presença, tudo é magnânimo, é realmente digno de um rei. E eu amo como os imperadores ficam gigantes perante ao Luffy, que, quando começa a se mover, não muda um movimento dos seus passos. Ele nota algo ainda mais importante atrás dos Yonkous, mas se notarmos, isso cria uma tensão na cena. Esses piratas hiperpoderosos e renomados sendo desafiados por um mero caminhar, enquanto reclamam entre si justamente daquele exato comportamento, da insolência do moleque do Chapéu de Palha. Como essa cena cria uma tensão, né? Como cada passo do Luffy pode ser encontrado por um socão da Big Mom ou talvez um Kanabo do Kaido, mas ele não desvia, ele não altera o seu rumo. Luffy tem uma aura inabalável e ele se move para uma cena trágica, encontrando os Bainhas Vermelhas completamente derrotados depois do massacre que sofreram na batalha contra o Kaido. A visão em primeira pessoa com o chapéu cobrindo tudo exalta como o Luffy só tem um foco no momento, que é o Kinemon e companhia. Isso é representado muito também louco, mano. pela Olha memória isso. alegre da gratidão dos samurais. Essa memória é abruptamente cortada pela realidade vil. Ó, pezinho. Todos foram derrotados e mal conseguem respirar. Kinemon tá sangrando muito, inclusive, e o anime definitivamente não pegou leve na composição dessa cena visceral. Toda a vergonha do Kinemon, a dor, o choro, a promessa, a chegada do Kaido. A cena é visceral tanto fisicamente quanto emocionalmente, e por termos esse momento longo de tensão, o ápice da ação ganha contornos dramáticos e incríveis quando Luffy ordena que Trafalgar Law mantenha os bainhas seguros, enquanto ele se prepara para um golpe nunca antes visto. A gente vê a animação trazendo um Luffy translúcido, mas também incrível, que mostra exatamente o fluxo que o Haki leva em seu corpo para poder atingir o seu punho. Mas não simplesmente o Haki usado no combate, também a mente do Luffy, com as memórias contrapostas e um ritmo e animação fantásticos, trazendo
todos os momentos mais marcantes da história de Wano até então. Mano, os momentos que marcam, os momentos que vou assistir esse episódio, velho. Tão vital. O Luffy ouve a voz de Momonosuke, abre os olhos, começa a tocar o Byakuya e lá vai. Porra! Red Hawk! Ele vai derrotar o Kaido. E repara como o fogo desse golpe carrega as voltinhas da fruta do Luffy. Isso fala muito sobre a verdadeira origem da Gomu Gomu no Mi e sobre algumas coisas reveladas recentemente no mangá que a gente não precisa comentar aqui. Mas, realmente, é um soco que traz uma vontade, traz um haki, traz alguma coisa moldando esse poder e ele deixa o Kaido completamente desnorteado. E óbvio, não nocauteado, mas no chão. Big Mom também tá completamente em choque. E aí Luffy, sem pestanejar, vira e fala: eu vou ser rei dos piratas. Cara, que contínuo e que episódio, que momento. Megumi Shitani, a diretora que fez o 957, que fez o 982, é uma gênia, é brilhante. Agora a gente tá no 1015, né? É mais ou menos a cada 22 capítulos do mangá que ela anima um episódio e é isso que a gente quer ver. Daqui a 22 capítulos seria mais ou menos ali o capítulo 1022, que é um momento bem hype e que ela anime essa próxima sequência junto com esse staff monstruoso, incrível. Cada profissional que trabalhou nesse episódio merece uma nota 11, porque é uma obra de arte, é uma coisa digna de Oscar. Cara, que episódio, que momento pra One Piece. E a gente só tem a agradecer, né? É um momento maravilhoso. Já com os links na descrição. Deixa o like, dá Bora ver o Bruno Bandeira. Eu tô com uma vozinha meio cansada porque vim do carnaval e o carnaval me deixou meio quebrado, mas não podia deixar de faltar esse videozinho hoje. Então, galera, é isso, dessa moral e valeu! Tchau. E pra finalizar, bora conferir o que o nosso querido Bruno Bandeira preparou em Os Segredos do Lendário, episódio 1015 de One Piece. Existem poucos episódios realmente considerados lendários, e recentemente o anime de One Piece conseguiu um marco com a abolição do Shichibukai no episódio 957, que foi dirigido pela incrível Megumi Ishitani, e agora ela volta para dirigir o episódio 1015 de One Piece. E não se enganem, galera, o que vocês viram nesse episódio foi um marco, foi pura história sendo escrita, e daqui a alguns anos vocês vão poder dizer que estavam lá. Então aproveitem esse momento de agora, aproveitem e valorizem esse momento que a gente está vivendo nessa semana, galera, porque ela é muito especial, tão especial que eu, que nem costumo comentar o anime de One Piece, né, os episódios do anime de One Piece, normalmente é só o mangá mesmo, né, os eventos mais atuais. Foda, né, pra você ver. Eu precisei assistir e senti uma vontade enorme de vir aqui comentar com vocês as minhas impressões e tudo. Tem muita coisa bacana que a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Então vambora, excepcionalmente, comentar sobre o episódio 1015 de One Piece. Já começando, vocês sabem com o quê? Com Ace e Yamato conversando ali, né? Vocês sabem, galera, vocês sabem. Eu sei, vocês sabem, todo mundo que participou da produção desse episódio sabe, o Eiichiro Oda, o autor de One Piece, ele sabe. As únicas pessoas que não sabem que esses dois macetaram a noite inteira, ao invés de só contarem histórias ali um pro outro ou conversarem, as únicas pessoas que não sabem são as criancinhas que assistiram a esse episódio, não tem, maturidade suficiente pra entenderem o que tava acontecendo nas entrelinhas ali, mas a gente sabe. E eu sei que tem muito meme relacionado ao Ace e a Yamato terem macetado. Teria desperdício dormir hoje à noite. Eita! Tem uma fala nesse episódio, né, da Yamato dizendo: poxa, mas você já dormiu? Ah, você parece cansado, né? Eu sei do que ele tava cansado. Plau! 2 sentadas, acabou a brincadeira. A gente sabe o que aconteceu. Meu Deus do céu, velho. Esse episódio, ele gasta bastante tempo mostrando o Ace, tudo bem, conversando ali com a Yamato, mas vocês já pararam pra pensar do porquê que ele aparece tanto nesse episódio? Existe um motivo, e não é só pela brincadeira, não é só pelo meme, mas sim porque o Ace, ele muito provavelmente poderia ter sido alguém que se tornaria Joy Boy caso fosse vivo, alguém que quase se tornou Joy Boy, e várias evidências foda, são né? colocadas pra gente, não só nesse episódio, mas no episódio anterior, e enfim, em outros momentos também que eu queria relembrar aqui com vocês. Primeiro, o fato do próprio Roger, o pai do Ace, ele ter tido um filho para que justamente ele
viesse a encontrar o One Piece mais tarde, depois o Barba Branca, que tentou salvar o Ace justamente para que ele viesse a se tornar o rei dos piratas depois. Ele confiava que o Ace poderia ser o Roger e o Barba Branca, olha isso. No mundo. O próprio poder de fogo do Ace ali, com ele conseguindo criar o seu Entei, que tem o poder do sol ali, o semblante de um sol, lembra a própria figura de Nika, que é chamada de o deus do sol pelos escravos antepassados. E o próprio Sengoku na guerra de Marineford, dizendo que se eles deixassem o Ace solto, ele ficaria ainda mais poderoso e iria liderar toda uma nova geração de piratas e iria trazer ali um caos para o mundo em que eles vivem. Reparem nesse termo nova geração, porque ele vai ser lembrado daqui a pouquinho. E não só isso, mas o Oden relatando para Toki que o que ela buscava, que era o amanhecer, né, nas entrelinhas, viria a acontecer em 20 anos. E independente de como o Oden exatamente sabia que daqui a cerca de 20 anos algo viria a acontecer, se tinha algo pré-escrito, pré-determinado, enfim, assunto polêmico, mas de qualquer forma, a Yamato provavelmente sabia que linda, né? Eu acho ela tão bonita, mano. O diário que o Oden escreveu em vida, e por isso a Yamato acreditava que aquele que tomaria a frente disso seria o Ace. Por isso, ela estava tão interessada em saber sobre a nova geração enquanto conversava com o Ace, porque retomando o que o Sengoku ele diz é que caso o Ace continuasse vivo, ele viria a liderar uma nova geração de piratas. E é por isso que a Yamato tinha esse interesse na nova geração, queria saber quais os piratas que estavam ascendendo ali no meio da pirataria. Só que, infelizmente, o Ace não conseguiu se tornar Joy Boy. Ele foi executado e, independente dele saber ou não da existência dessa figura de Joy Boy, ele era uma pessoa que era acreditada pelas outras pessoas ao redor dele. Pelo seu pai, pelo Barba Branca, pela Yamato, aquele que viria a ser a pessoa que lideraria essa nova geração. Só que quem de fato assumiu a frente da pior geração, a gente viu nesse episódio, que é o próprio Luffy. Ele é o Joy Boy. E é por isso que é tão simbólico o golpe que ele dá no Kaido no final do episódio Red Rock, com o poder de fogo dele, porque mas é como mais se o Luffy forte estivesse herdando a vontade do Ace, a vontade meio que inata do Ace que ele não conseguiu levar em vida, mas pelo menos ela conseguiu continuar existindo mesmo depois da sua morte. Então ele conseguindo ali usar um poder de fogo contra o Kaido num contexto onde o Ace aparece metade do episódio praticamente, é muito simbólico. Inclusive a animação de fogo em arte tradicional japonesa, né, casou perfeitamente com toda a temática japonesa do próprio arco de Wano e também com a trilha sonora We Are, galera, relembrando de onde One Piece começou, que foi com o Luffy dizendo que queria ser o rei dos piratas. Então o episódio terminar com essa frase dele também dizendo que quer se tornar o rei dos piratas também traz um significado de nostalgia aqui, né? E o próprio fluxo de haki, quando a gente vê a preparação, quando ele vai dar esse golpe, né? O fluxo de haki, que no país de Wano eles chamam de Ryuo, inclusive é algo que muita gente se confunde, né? Ryuo não significa necessariamente o armamento avançado, como a gente viu a evolução que o Luffy teve durante o arco, mas significa o próprio conceito abrangente de haki do armamento que a gente conhece, né? Assim como mantra não significa a observação avançada, significa haki da observação, como o haki da observação é conhecido naquele país. Então a mesma coisa se reflete aqui. Só que essa animação do fluxo de haki, olha que muito louco, pelo corpo do Luffy, representando todo o fluxo de acontecimentos que culminaram no evento de hoje, toda uma nação que ficou estagnada por 20 anos e agora finalmente vai poder voltar a fluir nesse golpe que agora o Luffy ele desfere no Kaido. Galera, que direção incrível da gente vendo todas as cenas, todos aqueles flashbackzinhos, momentos e momentos e momentos, a execução do Yasuo, enfim, vários e vários momentos marcantes, não só de Wano, mas também de antes disso, né, o arco de Zou também, e a coisa culminando nesse momento de agora, o fluxo de acontecimentos, finalmente culminando no começo do clímax desse arco. E galera, voltando ao momento em que o Ace fala pra Yamato sobre o verdadeiro nesse episódio. Eu vou assistir esse episódio, em off, obviamente. Que era o final do sonho do Luffy. O que isso quer dizer? Significa algo que ele só faria depois de se tornar o rei dos piratas. A festa, né? Esse episódio, ele escancara essa semelhança dessa frase do Luffy com a frase do Roger, que ambas as frases foram cortadas
pela metade. E se fosse a clássica frase do "eu vou ser o rei dos piratas", não tem o menor sentido ser cortado. Por mais que no final o Luffy ele fale, né, no momento atual, longe do flashback, ele fale "eu vou ser o rei dos piratas" no final do episódio, naquele momento o Luffy ele não tava dizendo aquilo, até porque na perspectiva do próprio Roger, quando ele se torna o rei dos piratas, nem existia, né? Começam a nomear ele dessa forma, principalmente o governo começa a nomear ele como o rei dos piratas, ele mesmo se surpreende, ele fica, rei dos piratas, interessante esse título. Não, ele fica ali meio que curtindo a ideia desse título, então nunca foi a ideia dele se tornar e se nomear o rei dos piratas, assim como em determinados momentos o Luffy ele fala algo diferente de querer ser o rei dos piratas. Então isso é escancarado pra gente nesse episódio e a gente precisa relembrar do momento do Luffy falando isso para o Sabo e o Ace. Ele fala isso pros dois ao mesmo tempo em que o Roger fala a mesma coisa pro Oden e o Barba Branca, e a gente vê o paralelo ali, né, na posição do Band-Aid em que tudo igual, velho. Muito bom, mano. Depois das suas batalhas, com as suas feridas. Tá muito claro o paralelo. E essa mesma frase que o Luffy ele voltou a repetir para o Shanks em algum momento em que a gente não viu dentro da história, mas o Shanks ele fala pro Rayleigh que ele disse as mesmas palavras que o Roger disse uma vez. E o Oden, sabendo disso, tendo convivido com o Roger, tendo visto, testemunhado que o Roger disse aquilo, relatou essa fala do Roger no seu diário. E a Yamato relembrando daquilo, galera, foi sensacional. Que perfeito, no momento em que o Ace ele fala sobre esse verdadeiro sonho, esse segundo sonho do Luffy, ela tem esse insight e lembrando do que o Oden escreveu no diário dele. E aquela cena foi sensacional, com um estilo de animação diferenciado, enfim. Não sou a pessoa mais técnica aqui pra avaliar a animação, mas o estilo que foi feito ali, né, um pouco mais simples, né? Um traço um pouco mais simples. Mas fica bonito. Ilustrações realmente de desenhos de histórias ali, galera, foi incrível. O paralelo sendo escancarado com a silhueta ali, na verdade todo o semblante ali do Roger, a imagem do Roger atrás do Luffy e a imagem do Barba Branca e do Oden atrás do Sabo e do Ace. Mas afinal, qual seria esse segundo sonho do Luffy que ele poderia realizar depois? É um festão, filho. Festão. Digo pra vocês, reparem no que o Ace faz depois que o Luffy diz o seu verdadeiro sonho. O que ele faz é oferecer um copo de saquê para que ele, o Luffy e o Sabo possam brindar e selar finalmente a sua irmandade, né? Se tornarem finalmente irmãos. E por que ele teria feito isso? Porque o que o Luffy quer fazer no final da sua jornada, o mundo inteiro, se tornar o rei dos piratas, é trocar um copo de saquê com pessoas do mundo inteiro. O que o Luffy realmente quer com o título de rei dos piratas é poder fazer a maior festa que o mundo já viu. Algo que é feito em quase todo final de um grande arco de One Piece, só que dessa vez em escala global. E é isso que parece tão infantil, e é por isso que o Ace parece ter tanta vergonha de contar as outras pessoas e de contar para Yamato, porque ele pensa, poxa, mas será que é possível? Será que não é só uma brincadeira de criança? O que o Luffy tá dizendo não é algo tão absurdo de se imaginar. Como é que você vai fazer uma festa com as pessoas do mundo inteiro? Você tá doido? O que você tá pensando? E por isso que o Ace ele fica com uma certa vergonha. Só que não, a Yamato realmente acredita nessa possibilidade, realmente também compartilha também, dá pra dizer, desse sonho. Mas galera, esse episódio teve cenas incríveis. A cena da despedida da Yamato e do Ace ali, do Ace conseguindo fazendo aquele esquisinho, aquele retorno, né? Com o barquinho dele, relembrar ele usando aquele barquinho que era extremamente estiloso no arco de Alabasta, foi incrível também, né, da gente vendo algumas ceninhas extras ali dele usando aquele barquinho dele, mas também os Supernovas se preparando para subir no topo com a narração da Yamato, cada um deles subindo até o topo da sua própria maneira. Galera, que coisa incrível, né? Cada um tentando escalar até o topo da sua própria maneira, com as suas próprias pernas, seja o Luffy correndo, seja o Kid e o Killer lá também ali, desesperado, sendo o Zoro sendo arremessado pelo Marco e tendo que voar até lá em cima, sendo o Trafalgar Law conseguindo usar os seus chambros para chegar até lá em cima. Enfim, todo mundo na sua própria jornada, por mais que eles estivessem juntos, né, compartilhando certamente de um mesmo objetivo, ainda assim, cada um também tem a sua jornada própria interior. Então
final eles conseguindo ali todos eles subirem juntos, galera. Que cena, que momento incrível. E não só a preparação disso, né, que é feita logo antes do intervalo do episódio, mas depois então, galera, da chegada dos supernovas, mas principalmente a chegada do Luffy com a narração, com a voz do Oden de fundo foi absurda. Eu quero aqui estender um pouco esse momento porque eu quero ilustrar de novo pra vocês com ceninhas desse episódio, galera. Com ele caminhando ali, ó. Depois o Oden morrendo e depois aparece o Luffy ali caminhando. Que cena, ele olhando, né? Ele olhando assim, tá lá na frente, ele vai andando e tal, e depois libera, bom, o haki do rei dele ali só pra dar aquele susto e dizer que chegou. Meu Deus do céu, aquela coloração toda avermelhada no episódio também, né? Se o One Piece filme Red não existisse, eu diria que é o próprio episódio 1015 de One Piece com toda essa coloração, galera. Que cena maravilhosa e emocionante da chegada do Luffy até o topo. E o Luffy caminhando entre os gigantes, galera. Eu confesso que eu senti falta de uma referência nesse episódio da cena do Meruem. Nossa, foda, foda. Aquele mesmo ângulo, infelizmente a gente não teve exatamente esse Nossa, ângulo, foda, mas foda. Eu queria que tivesse porque me lembrou muito esse momento e ainda é um momento marcante, independente se parecesse igual ou não. Meu amigo, ambos são épicos pra caraca, então ele andando no meio daqueles dois gigantes foi incrível. E o socão, galera, dele lá, abraçando Meruem é brabo. e tal, segurando e tomando as dores dele. A gente sabe que em todo arco é isso que vai acontecer. É o Luffy assumindo as dores daquelas pessoas que não puderam, né? Por mais que tenham um envolvimento dramático maior contra o inimigo com quem eles estão enfrentando, é o Luffy quem sempre vai assumir a frente. É o Luffy quem sempre vai tomar e abraçar aquelas dores e vai ter aquela empatia e vai pra luta decisiva. E aquele Red Rock no final não tem nem o que falar, né? Sensacional a animação de fogo, como eu falei. E galera, daqui pra frente lindo. episódios interessantes, né? Dependendo da animação, dependendo de como for, de repente dá pra trazer mais videozinhos aí comentando também essas próximas levas de episódio. Eu quero saber o que vocês acham. Se vocês gostarem da ideia, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos vindouros vídeos de One Piece. Não só do mangá, mas de todo o universo de One Piece, beleza? Daqui a pouco a gente vai alcançar a meta de 600 mil inscritos, então aproveita pra se inscrever. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. E aí, gente, o que vocês acharam desse episódio 1015 de One Piece? Meu, nossa, mano. Eu tô querendo assistir esse episódio agora, sendo que eu tô no episódio 450, eu tô querendo assistir o 1015, porque, meu, parece ser incrível toda aquela conversa da Yamato com o Ace, ele falando do sonho posteriormente o Luffy ter se tornado o rei dos piratas, ter achado One Piece. Eu acho que realmente é o que o Bruno Bandeira e o Evandro falou, é reunir o mundo inteiro numa festa, brindar com todos e tipo, não que o Luffy ele queira ser irmão de todos, mas eu acho que através dele dividindo o sake com todos, ou não seja o sake, mas que seja qualquer outra coisa, ele dividindo com todos e falando assim, todos nós somos iguais, todos, gigante, baixinho, gordo, homem-peixe, homem-borboleta, homem-pássaro, todo mundo é igual e todos são livres. Mano, seria muito foda caso isso acontecesse, não sei se vai realmente acontecer. E o paralelo que é feito no anime entre o Roger e o Luffy, que coisa linda. O Roger com aquele tom meio avermelhado, o Luffy com aquele tom azul, e depois se junta e volta à realidade como se o futuro e o passado, né, porque era do Luffy pequenininho ali com o seu presente, se juntasse e fosse tanto a vontade herdada do Ace no Luffy quanto a vontade herdada do Roger também no Luffy. Mano, magnífico, foda, foda. E pra finalizar a gente tem o tão esperado embate do LOL, Kid, o Killer, né? Luffy e Zoro versus Kaido e Big Mom, sendo que o Luffy ele mano, eu tô tenso, velho. Meu trapézio tá doendo porque eu tô de tão tenso que eu tô, porque foi muito foda. O Luffy passando no meio dos dois, indo lá nos bainhas vermelhas, que eu acho que acredito, né, que foram derrotados, e depois o Luffy dando uma moqueta. E mano, que animação linda! Toda a animação do fogo em volta do golpe do Luffy me lembrou até Kimetsu no Yaiba, tipo, o fogo que eles utilizam no anime, né, cheio de efeito e tal. Mano,
tomara que sejam feitas animações nesse padrão para todo esse arco a partir de agora de Wano, porque agora a gente vai ter as batalhas que são tipo, meu, o que a gente tanto esperou, a gente vê no mangá, mas a gente quer ver bem ilustrado também no anime. Então eu espero que esse episódio seja o primeiro de vários que a gente vai ter aí no decorrer das semanas que forem passando, que sejam tão maravilhosos quanto esse na parte da animação, porque com certeza a gente quer ver um Kaido versus Luffy muito bem animado, muito bem plástico, com efeitos maravilhosos. A gente sabe que a obra de One Piece ela foi melhorando, né? A animação no decorrer do tempo, o tempo foi passando, ela foi melhorando e chegou nesse ápice aqui que tá simplesmente maravilhoso. Então eu espero de coração que continue nessa qualidade imensa, porque estamos, eu acredito, né, na melhor época para ser fã de One Piece. Beleza, senhores? Então é isso. Lembrando que vai ter 3 links na descrição. Link do nosso querido canal Mangaque, Chapéu de Palha e Bruno Bandeira. Se você puder deixar um like no vídeo de todos eles, deixa um like aqui no meu vídeo É Melhor dos Mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo!